Oi. Esse vídeo não tem roteiro. Eu ainda não sei exatamente pra onde olhar, porque eu sou muito iniciante. E eu criei esse canal única e exclusivamente porque eu tenho muita vontade de receber em dólar. Como vocês podem perceber, não tem um cenário pronto ainda, não tem nada pronto, meu material é extremamente amador, né? Aqui temos um microfone de lapela que não custou nem R$20. Temos um controle remoto também que deve ter custado 12 e uma ring light que não deve nem ter custado R$100. Mas quem não tem cão caça com gato, então é sobre isso que a gente vai tá conversando. Sejam bem-vindos ao meu canal, que eu ainda não decidi o nome. Eu só vou decidir o nome dele quando eu upar. E a pretensão dele é falar principalmente sobre as vivências de uma mulher aos 27 anos de idade, beirando os 30. Talvez esse seja o nome do meu canal, beirando os 30. E eu acho que o YouTube ele tá um pouco saturado desse tipo de conteúdo, de autoconhecimento e até uma certa positividade tóxica, mas eu acredito que ouvindo experiências reais de uma pessoa que vive a vida real, sem se importar aqui em manter aparências, né? Tô aqui falando pra vocês que eu comecei do zero mesmo e, na minha opinião, até a torre mais alta do mundo começa do chão. O importante é a gente dar o primeiro passo, né? Mas fora isso aqui, eu tenho um emprego comum, não tão comum assim, porque eu sou microempreendedora, então não é um emprego tão comum, mas eu sou formada na área da saúde, mas eu tenho uma aspiração muito grande em ganhar em dólar, né? Na verdade, eu tenho muitas aspirações. Eu quero passar num concurso público, eu quero ganhar em dólar, eu quero falar sobre... E eu gosto de falar também, eu sou muito faladeira, eu sou muito oceânica, né? Eu não sou uma pessoa rasa, superficial, eu tenho assuntos, né, intermináveis. Os meus amigos costumam dizer que o assunto comigo ele é infinito, o que às vezes pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo do ponto de vista. E o tema de hoje, né, o assunto que eu vou querer entrar é como foi literalmente não sei se essa é a palavra correta, mas como foi jogar tudo pro alto para ser microempreendedora, né? Eu acredito, eu não faço parte da geração Z, eu não sou nenhuma geração nem outra, porque eu sou de 97, então eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu não chego a ser geração Z e eu não chego a ser millennial. Então, eu tô bem no entremeio ali, eu tô bem no meio entre essas duas gerações. Porque eu sou de 97. Então, porém, eu tenho visto que muitas pessoas na minha faixa etária, eu tô com 27 anos, né? Muitas pessoas na minha faixa etária, inclusive tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, de que a geração Z, ela tá pedindo demissão. E eu acredito que eu tenha sido influenciada, né? Porque não é que a geração Z não queira trabalhar, mas a geração Z, ela não quer mais ser submissa, né? Ela tá cansada de trabalhos análogos à escravidão, salários baixos. Eu acredito que a gente vai ter bons resultados a longo prazo com essa nova geração de jovens que vem se conscientizando cada vez mais, mas eu tô aqui mais para falar mesmo sobre a minha experiência de ter largado o meu emprego. Eu tinha 2 empregos fixos
até o início desse ano, de 2025, a gente está em abril agora, eu tinha 2 empregos fixos, eu me demiti dos 2 empregos por N questões, né, que eu até poderia roteirizar, mas hoje eu decidi fazer isso aqui sem roteiro mesmo, e o vídeo vai ser baseado nas vozes da minha mente. Uma das primeiras coisas que me fez jogar tudo pro alto, né? E quando eu falo jogar tudo pro alto, gente, tipo assim, é ter pedido demissão mesmo. Eu tinha 2 empregos fixos, né? Eu sou formada na área da saúde, então eu trabalhava na área da saúde em clínicas, hospitais, consultórios. Quem trabalha na área da saúde sabe do que eu tô falando, que é uma exploração sem fim. Dependendo da sua área, é um trabalho análogo à escravidão, a remuneração é baixíssima, pouquíssimo condizente com o quanto você estuda, o quanto você tem de acúmulo de experiência e o quanto você trabalha. No meu caso, eu tenho, ao todo, assim, eu tenho 10 anos de experiência, né, sendo 5 anos de faculdade e 5 anos de mercado de trabalho. Então, assim, é muita experiência acumulada para receber um valor muito baixo. E desde pequena eu sempre tive um sonho muito grande de ser dona do meu próprio negócio. E chega uma hora na nossa vida que a gente percebe que alguns lugares eles não ressoam mais com a energia que a gente está vibrando, com aquela frequência vibratória, por exemplo. Eu trabalhava num hospital, eu trabalhava na internação de um hospital. Eu sou médica veterinária. Eu trabalhava na internação de um hospital e eu também era professora de enfermagem veterinária ou de auxiliar veterinário, enfim. A gente usa diferentes nomenclaturas. E eu sempre me encontrei na sala de aula, eu sou filha de professor, eu gosto de dar aula, eu ainda gosto de dar aula. Durante a faculdade eu fui monitora por anos, então eu gosto de dar aula, eu me identifico com a sala de aula. Porém, se você é professor e está assistindo isso aqui, você sabe que o professor no Brasil, né, a valorização é complexa, você lida com alunos que não querem nada com nada, você lida com pais complexos também, você lida com chefia, você lida com, enfim, diversas coisas que, para pessoas que eu considero, eu vou usar o termo desperto, tá? Para pessoas despertas, né? Pessoas que acordam todos os dias e escolhem não serem submissas, é muito difícil lidar com esse tipo de padrão de vida, porque a gente não gosta de receber ordens. E eu não diria que isso é um luxo, isso é uma característica. A pessoa nasce com essa característica. A pessoa, ela não consegue receber ordens, ela não consegue viver para realizar o sonho de outra pessoa. Ela quer viver para realizar o seu próprio sonho. Então, no meu caso, eu pedi demissão, eu me demiti da minha profissão enquanto professora. Eu pedi para sair, embora tenha sido uma empresa muito boa que eu trabalhava com uma equipe muito legal. Não me arrependo, aprendi muita coisa lá dentro, fiz muitas amizades lá dentro. E também, só que a parte de hospital eu me demiti realmente porque eu não gostava. Eu não gosto de trabalhar com hospital porque a remuneração é extremamente baixa. Eles te contratam dizendo que a sua carga horária vai girar em torno de, por exemplo, de 12 horas geralmente, né? O plantão é 12 horas, de 8 da manhã às 8 da noite, um exemplo. Mas nunca é de 8 da manhã às 8 da noite, é sempre de 7h30 até as 10. Então você cumpre hora extra, você não recebe a mais por isso.
Além de que na medicina veterinária a gente tem um problema a mais, que é a gente não é CLT, a gente não trabalha como CLT. Então a gente não tem direitos trabalhistas. Eu passei 5 anos sem tirar férias, porque eu não tinha direito a férias, no caso. E aí, depois de um tempo, eu acho que eu despertei, assim, de algum jeito, que eu entendi que aquilo ali não ressoava mais comigo. Eu não conseguia mais me ver sendo paga com migalhas, alugando a minha mente para ser paga com migalhas. Alugar a minha mente enquanto eu estava sendo paga com migalhas, aquilo não ressoava mais com a vibração que eu tava, com a energia que eu tava. Então, se você está precisando de coragem para mudar de vida, para jogar tudo pro alto e viver do seu negócio, viver do seu sonho, talvez esse vídeo seja para você. Eu literalmente larguei tudo, eu joguei tudo pro alto. Não tem até um meme na internet que fala sobre isso, né? Eu vou jogar tudo pro alto. E aí a psicóloga responde, mas jogar tudo o quê? Né? Nesse caso eu realmente tinha o que jogar pro alto. Eu joguei pro alto 2 empregos e eu não tive direito, em nenhum dos 2 empregos eu tive direito a seguro-desemprego, porque eu não trabalhava de carteira assinada. Assim, o regime era seletista, o regime era como se eu trabalhasse de carteira assinada, mas eu só tinha os deveres de um CLT, eu não tinha os direitos de um CLT, né? Então, assim, uma situação extremamente complexa, deu medo, porque eu pensei, eu vou ficar sem a minha renda fixa, eu vou ficar sem capital de giro, e a partir de agora sou eu por eu mesma. Deu medo, deu muito medo, deu muito desespero, deu crises de choro, deu crises de ansiedade, deu tudo que você possa imaginar, deu. Mas eu fui, com medo, mas eu fui. E eu não posso falar pra você que deu certo, quer dizer, eu até posso falar, mas ainda tem muito a crescer, né? Eu ainda sou microempreendedora, eu não sou empresária ainda, mas eu tinha que fazer esse investimento a longo prazo, porque o microempreendedorismo, ele é sobre liberdade, ele é sobre liberdade geográfica, ele é sobre tempo de qualidade. É tempo que você tem para sua família, é tempo que você tem pros seus amigos, é tempo que você tem para sua saúde física, mental, é tempo que você tem para cuidar da sua espiritualidade, para quem acredita, né? Para quem não é agnóstico. Então, é sobre qualidade de vida. O empreendedorismo é sobre qualidade de vida. E existe uma crença, né, de que se você não estiver produzindo muito, você é um inútil, você é um peso morto na sociedade. E eu desacredito completamente dessa teoria, né? Quando eu cheguei a contar para uma das colegas, né? Eu cheguei a contar para uma das minhas colegas a respeito da decisão que eu tinha tomado de pedir demissão e viver do meu próprio negócio, de me garantir. E aí a pessoa me chamou de descansada. E aí eu não respondi, mas a primeira coisa que eu pensei foi, o meu sonho era ser uma mulher descansada, porque eu tava muito cansada de dar 12, 24, 36, 48 horas de plantão. Então, eu tô muito feliz em ser descansada. É óbvio que o retorno que a gente tem no início de uma empresa é complicado, porque a maior parte vai para capital de giro e não para lucro, necessariamente. Então, muito do seu dinheiro, do dinheiro que entra, ele vai para investimento, ele não vai para lucro, né? Enfim, uma parte você até separa para o lucro. Eu sou filha de contador, então eu consigo manejar isso um pouco melhor. Então, assim, você tem que ter uma rigidez muito maior no que tange a controle financeiro e também no que tange a disciplina.
porque você tem que acordar cedo todos os dias, porque você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa comprar estoque, você precisa fazer planejamento, você precisa agendar, você precisa ser tudo, você precisa ser o seu marketing, você precisa ser o seu financeiro, você precisa ser a cara da sua empresa, ou seja, você precisa saber se vestir e ter postura, você precisa, além de tudo, também saber exercer a sua profissão, você precisa estudar a respeito da sua profissão e, na minha opinião, também você precisa se dedicar à espiritualidade, que pra mim é a raiz de tudo, né? Mas isso é pra mim, tá? É pra mim, não quer dizer que isso vai funcionar pra você, isso funciona pra mim. Então, basicamente é isso, a experiência de, respondendo a pergunta que eu mesma me fiz, como foi largar tudo? Foi tenebroso, foi difícil demais, foi amedrontador, porque eu sabia que eu não ia mais ter um salário fixo. Porém, quando um dos pensamentos que eu tive, né, uma das coisas que me convenceu muito a mudar de vida foi: você vai continuar tendo esse salário fixo e esse salário fixo ele vai te acomodar, porque você vai se acostumar a receber aquele salário ali, só que você tem um teto, você não vai receber além daquilo. Quando você é empreendedor, o céu é o limite, simplesmente, o céu é o limite, não existem limites. E ser concursado também é bom, dependendo do concurso que você for prestar. Obviamente o concursado também tem um teto, né, de salário, mas se ele souber investir esse dinheiro, ele consegue ficar rico. Então, é assustador, é difícil, dá vontade de chorar quando você abre o aplicativo do banco. O dinheiro ele vai muito embora em investimento e o retorno é até bom, não vou mentir, o retorno é bom, mas parte desse retorno vai para capital de giro, então parte desse retorno é investimento, não é lucro. Então você não pensa que você vai começar, que você vai abrir o seu negócio, você vai começar a luxar, porque você não vai. No início, pelo menos nos primeiros 2 anos, você vai usar esse dinheiro para investir a médio e a longo prazo. Porém, apesar disso tudo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque eu tô livre. Eu sou livre. E isso não tem preço, sabe? Eu posso, obviamente, eu acordo cedo todos os dias, ou quase todos os dias. Só às vezes quando eu tô cansada mesmo, eu me dou ao luxo de acordar meio-dia, ou sei lá, a hora que eu quiser acordar. E é liberdade, eu posso ir pra academia a hora que eu quiser, eu posso... os únicos horários que eu tenho pra cumprir são os horários dos clientes, né? Quando o cliente marca comigo, aí eu tenho que comparecer no horário. O meu chefe, no caso agora, sou eu e o meu cliente. Então, eu não tenho mais chefe pra lidar, né? Não tem ninguém superior. Eu não tenho uma pessoa superior, não tenho, a hierarquia, ela não existe. E as pessoas que trabalham comigo, né, elas são meus colaboradores, não chegam a ser meus funcionários porque não tem carteira assinada. Então, é libertador, eu não voltaria atrás. Assim, eu tenho uma filosofia de vida que às vezes a gente precisa também não entrar em crise ou em desespero, porque a gente, caso seja necessário, caso a gente precise, a gente se joga de novo no que tinha que se jogar, enfim, faz parte da vida, a vida é feita de altos e baixos, mas eu não teria escolhido outra vida para viver, porque hoje eu tenho tempo de fazer o que eu quero,
Eu posso ir no cinema numa quinta-feira, eu posso malhar numa segunda-feira, meio-dia. E eu não sou uma desocupada por causa disso, eu só faço os meus horários. Então, é basicamente isso. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos com mais detalhes e olhando para a parte certa da câmera. Mas esse é o meu primeiro vídeo, eu não vou fazer cortes nele. Eu provavelmente, como eu disse, eu vou falar mais sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários também. E é isso, enquanto isso eu vou decidir o nome desse canal. Tá ok? Obrigada por ter assistido até o final.